Quando eu colocar, tu me avisa que eu começo. Pronto, pode Boa começar. tarde, tá. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Evolução Animal, né, na parte de Evolução Molecular, Especiação, Extinção e Recuperação de Espécies. Então, de início, né, vamos começar falando que cada indivíduo, em relação a todas as diversidades de vida, é composto por uma mistura complexa de traços, né, que são os genes que acabam tendo uma grande variabilidade, né, e isso faz com que esses indivíduos eles apresentem diferenças dentro das populações e também em populações distintas. E aí, para o estudo de especiação e de evolução das espécies, são utilizados um conjunto de dados, né? Mas na época em que nós estávamos falando na nossa primeira aula, do surgimento das primeiras teorias, né, em relação ao processo evolutivo, que era Lamarck, Darwin, Wallace, né? Então, eles tinham apenas dados morfológicos, né, que era mais voltado para fatores ambientais, para as diferenças na classificação, o que estava sendo visível, né, naquelas espécies, quais eram as modificações que era possível ver morfologicamente, né, no corpo, nas estruturas daqueles seres vivos. E aí, uma coisa que foi muito impactante foi justamente não conseguir explicar como era que essas características, como era que esses dados morfológicos eram influenciados pelo ambiente e eram passados para as demais gerações, né, através do DNA, porque na época eles não tinham conhecimento sobre genética. Né? A genética mais ou menos no mesmo período em que a evolução, né, a teoria da evolução estava sendo também produzida. E aí, após a criação da genética, nós, para ter um embasamento melhor desses dados e desses estudos sobre especiação e evolução das espécies, um conjunto de dados morfológicos associados também a dados moleculares, que vão nos trazer informações variedade, né? Vão ter uma descrição que não vai ter um viés de visão, né? Porque quando nós estamos descrevendo dados morfológicos, é a visão daquele cientista aqueles dados. Né? Então, outro cientista ele pode ver aqueles dados de uma forma diferente. Então, às vezes isso acaba gerando, né, o que a gente chama de viés científico em relação às ações. Então, os dados moleculares, eles têm uma descrição mais sucinta, digamos assim, até porque não tem como você descrever de uma forma diferente aquela sequência de DNA que foi extraída, que está ali. E aí, através desses dados, é mais fácil a gente conseguir estabelecer homologias e conseguir compreender a proximidade, né, o parentesco, o grau de parentesco que aquelas espécies apresentam. E esses dados moleculares, né, que são os dados genéticos, eles são extremamente abundantes e permitem a comparação de espécies de vários lugares, né, uma vez que se tem esse banco de dados genéticos. Então, quando a gente fala de evolução molecular, quando a gente fala de evolução como um todo, é importante frisar que não é possível a gente observar diretamente o processo evolutivo, né? Nós vemos algumas partes desse processo, né? Mas que pode ou não estar relacionado ao processo de evolução. E aí essas sequências de DNA, elas vão mudando lentamente ao longo do tempo, né? E das gerações em determinadas populações. Isso sendo influenciado por fatores genéticos, por fatores bióticos e também por fatores abióticos. Né? Então, essas mutações, elas são principalmente porque quando vai havendo essa variabilidade genética, essa divergência entre esses genes, né, essas combinações diferentes, nós temos algumas mutações que vão acontecendo, que podem beneficiar ou não determinadas espécies. Então, essas mutações genéticas, elas são a matéria-prima para o processo evolutivo. E a taxa de mudança gênica, ela pode ser utilizada para nós entendermos parte desse processo evolutivo.
E aí, Darwin e Wallace, eles sabiam que esse processo acontecia de alguma forma, mas eles não sabiam como era que essas características, essas semelhanças ou divergências, né, tais adaptações, podiam ser distribuídas entre as gerações, podiam ser passadas, né, para a prole de determinadas populações. E aí hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre como é que essas características elas são distribuídas. Então, essas características, elas são distribuídas através do processo de reprodução. Vamos aqui lembrar novamente sobre o processo de reprodução. Nós temos alguns tipos de reprodução, mas dentre eles nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, em qualquer um dos tipos de reprodução assexuada, nós sabemos que não há variabilidade genética, né? Uma vez que os indivíduos que são gerados são exatamente iguais aos pais, né? Aos seus aqueles de quem descendem. Então, não tem variabilidade genética, uma vez que na reprodução assexuada são produzidas cópias daqueles indivíduos que estão se reproduzindo. Já na reprodução sexuada, nós temos o aumento da variabilidade. Por quê? Porque nós temos ali a presença de duas células diferentes, dois gametas, né, que se unem para formar um ser. E aí, cada um desses gametas, eles vem com uma carga genética diferente, né, que foi formada através de uma combinação de genes que aconteceu totalmente aleatório. Então, cada um desses indivíduos que são produzidos, cada célula, né, que se une, ela tem ali um DNA único. Então, esses indivíduos, eles são genuinamente únicos em relação ao seu DNA, porque foram formados a partir de uma combinação de genes que ocorreu de uma forma totalmente aleatória. Eu gosto de pensar nisso como se fosse um jogo de baralho. Você pega aqui as cartas e aí você vai embaralhar, né? Traçar essas cartas antes do jogo começar. Então, quando você faz isso, você está ali aumentando a chance da aleatoriedade, né? E através daquelas cartas, depois do processo de embaralhamento, você vai conseguir ter, né, uma possível combinação para um jogo, né? Mais ou menos assim. Então, trazendo aqui para a recombinação gênica e para o processo evolutivo, é mais ou menos isso que acontece. Então, nós temos ali as populações diferentes, os indivíduos diferentes, né, e de sexo diferente, que quando vão se reproduzir numa reprodução sexuada, vai haver esse embaralhamento de genes, e aí cada uma dessas células vão ter uma combinação diferente que vão gerar um indivíduo com combinações gênicas diferentes. E aí aquelas características daquele indivíduo vão ser passadas para as próximas gerações. Então, essas diferenças individuais, que acontecem primeiro a nível individual, são o principal foco da seleção natural, porque a partir dessas diferenças individuais que acontecem nos organismos de determinada população, nós temos também a modificação de uma população inteira ao longo do tempo e das sucessões de diversas gerações. E isso acontece porque algumas dessas diferenças que esses indivíduos apresentam durante esse processo de recombinação gênica faz com que eles se adaptem melhor ao ambiente. Uma vez que aqueles que não conseguem se adaptar tão bem, eles não têm tanto sucesso em relação à sobrevivência naquele local. E aí, se adaptar melhor, sobreviver melhor àquele ambiente, eles conseguem se reproduzir e gerar os descendentes, né, que vão carregar aqueles genes que foram formados de forma aleatória, formar novos genes de formas aleatórias e passar descendentes. Né? Então, esse processo é um processo totalmente aleatório. Se existe sorte, é mais ou menos sobre isso aqui que a gente está falando. E aí, é importante que nesse processo alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de espécie. Né? Então, espécie, eu não vou perguntar para vocês, porque às vezes eu não vejo o que vocês respondem, ou vocês demoram, eu fico assim esperando. Mas espécies são agrupamentos de populações naturais, né, que são capazes, né, de se reproduzir
e de gerar indivíduos que sejam férteis, né? Então, esse é um dos conceitos mais falados em relação ao conceito de espécie. Mas, no geral, eles podem também gerar híbridos, né? Determinadas espécies podem gerar híbridos. Então, nós podemos definir que espécies são agrupamentos de populações, né? Indivíduos, assim, naturais, que conseguem se reproduzir naturalmente, né? E são isolados de outros grupos. E aí, quando acontece desses grupos acabarem se misturando por uma grande proximidade genética, né? Quando eles têm um DNA muito semelhante, eles podem ali chegar a cruzar e gerar um indivíduo. Mas aquele indivíduo, ele não vai ser nem da espécie A, nem da espécie B, né? Ele vai ser uma mistura daquelas duas espécies. E aí, consequentemente, aquele indivíduo, que é chamado de híbrido, ele não vai conseguir se reproduzir. Então, aqui tem alguns exemplos, né? O jumento, quando cruza com a égua, dá origem à mula, né? Que é o que a gente chama de burro ou mula. E o leão, quando cruza com o tigre, dá origem ao ligre, que tem um porte gigantesco, mas é um animal que ele é infértil e que também tem vários problemas associados a esse cruzamento. Então, os híbridos são organismos que foram alvos de cruzamento entre espécies, raças ou variedades distintas, né, de gêneros distintos, sendo que o seu descendente ele é geralmente infértil. E aí, quando nós temos alguns indivíduos da mesma espécie, nós temos, vivendo em um determinado local, em um determinado espaço de tempo, nós temos o que a gente chama de população. Então, população vai ser justamente isso, né? Quando nós temos indivíduos da mesma espécie ocupando a mesma área, né, num determinado período de tempo, e que vão apresentar uma alta probabilidade de conseguir se reproduzir e de permanecer, né, mantendo o fluxo gênico naquela população, né, naquele local. Isso é uma questão que entra também em debate em relação a populações da mesma espécie, mas que vivem em locais diferentes. Então, às vezes, essas populações elas não conseguem se reproduzir. Então, quando elas estão vivendo no mesmo espaço, ela tem uma maior probabilidade, né, de cruzamentos com o indivíduo daquela mesma população. E aí, de uma forma geral, num contexto geral, as populações elas não divergem muito entre si em relação à sua forma, ao seu comportamento ou à sua fisiologia, né? Então, os indivíduos daquelas populações eles apresentam forma, comportamento e também a sua fisiologia são semelhantes com outros indivíduos daquela mesma população. Isso acontece porque aqueles indivíduos, eles convivendo na mesma população, eles se reproduzem com outros indivíduos da mesma população, e isso faz com que haja uma consistência no fluxo gênico. Então, não tem tanta variabilidade genética. Com o passar do tempo, com o passar dessas gerações, essa variabilidade genética ela vai sendo diminuída, uma vez que aqueles indivíduos eles acabam se tornando, digamos assim, num grau de parentesco próximo, né, em relação aos demais indivíduos. E aí, o que acontece em alguns casos é que por uma questão biológica ou por uma questão antrópica, né, pode acontecer a formação de barreiras, né, que podem interromper esse fluxo gênico. Então, quando há essa criação dessa barreira, vai haver uma certa restrição no fluxo gênico entre aquelas populações, que podem gerar duas populações diferentes, né, da mesma espécie, e aí essas populações elas vão se tornar isoladas em relação à sua reprodução por uma barreira geográfica. E aí, quando nós temos esse tipo de isolamento, nós podemos ter uma maior variabilidade, né, entre essas populações, uma vez que essas populações elas estão divididas e se reproduzindo com indivíduos diferentes. Então, quando essas populações elas são divididas,
vamos falar que por essa barreira geográfica, né, então essas populações elas podem acabar divergindo, né, e se tornando cada vez mais diferente daquela população original. E isso pode resultar num processo de especiação, né? Então, é a partir disso que nós vamos ter a construção da árvore da vida, né? A formulação de diferentes ramos que vão descender de um ancestral comum. Então, esse processo de especiação, ele pode acontecer de três formas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês três tipos de processos de especiação, que é a especiação alopátrica, a especiação simpátrica e a especiação parapátrica. E aí, falando sobre cada uma delas, né? Então, a especiação alopátrica vai ser aquela especiação em que aquela população inicial ela se, né, e ficam isolados geograficamente, como é o caso da barreira que eu falei, de uma barreira geográfica. Vamos dizer assim, surge uma montanha entre essas duas populações, e essas populações permanecem isoladas e outra de outro lado da montanha. Então, isso faz com que o fluxo gênico entre aquela população ele seja interrompido. E aí, gerando assim duas novas populações, né? A população que já existia e uma população. E aí eles começam a se reproduzir e vai havendo ali uma variabilidade genética, né? Porque aqueles indivíduos não estão mais em contato, né? Aquelas populações não estão mais em contato. E aí nós especiação alopátrica em dois tipos: as que acontecem por efeito de vicariância, que é quando há uma barreira física, né? Então, esse exemplo que eu falei da montanha, ele se aplica bem a isso, ou pode acontecer com o efeito fundador, que é quando há a dispersão de parte dessa população para um determinado local. Por exemplo, nós temos aqui uma população convivendo bem e tal, mas aí uma parte dessa população sai para algum outro local. E aí, nesse local, eles se fixam e começam a se reproduzir e a gerar descendentes que vão ser geneticamente diferentes, né? Vão ter ali uma variabilidade genética diferente do que aquela população do qual foi originada, né? Então, esse é o que a gente chama de efeito fundador, que é quando parte da população ela tem essa dispersão e acaba gerando uma nova variabilidade genética e pode haver, assim, a formação de uma nova espécie, né? Pode haver, assim, a conclusão de um processo de especiação. E aí, um exemplo que a gente pode citar, né, que é um exemplo que vocês podem pesquisar um pouco mais sobre, é o exemplo da jararaquilhoa, né? Quem já ouviu falar aqui da Ilha das Cobras, né, que é em São Paulo, também é chamada de Ilha da Queimada Grande. Então, lá tem uma espécie endêmica de jararaca, né, que é, inclusive, uma das menores jararacas, né, a nossa, que é a menor, que é a Bothrops eritromelas, né, que é a jararaca da seca. Ela é uma das menores jararacas, mas essa também é de pequeno porte. E aí, essa ilha, ela ficou conhecida como Ilha da Queimada Grande, ou então Ilha das Cobras, porque houve o isolamento, né? A formação dessa ilha causou o isolamento de uma população de jararacas. E aí essa população de jararacas, elas foram se adaptando, seus genes foram mudando, né? Sendo selecionados e tal. E acabou gerando uma nova espécie que é totalmente diferente das demais. Então essa espécie, ela tem uma coloração específica, um tipo de veneno específico. E aí essa espécie ela acabou se reproduzindo muito nessa ilha. Então, esse é o local, né, que tem uma maior concentração de cobras peçonhentas por metro quadrado, porque lá não tem predador natural para essas serpentes, né? Aliás, tem poucos predadores naturais para essa serpente. Elas são os predadores de topo, né? Lembrando da aula passada, da cadeia alimentar dessa ilha. E aí, quando no tempo das navegações, quando o pessoal ia para lá e tal, chegava por lá, via esse monte de cobra e tacava fogo, né? Na esperança, no intuito de fazer com que aqueles animais se afastassem para eles conseguirem explorar aquela ilha, né? Até que pararam de fazer isso, né? Porque também os órgãos ambientais foram instruídos
em relação a essa questão e viram a importância de manter aquele local conservado. Então, essa ilha é um local proibido de visitação, né? Só pode ser visitado com pessoas dos órgãos ambientais responsáveis, né, para fazer pesquisa ou alguma coisa relacionada a isso. Nada que envolva o turismo ou alguma coisa desse tipo, uma vez que é um ambiente que tem um alto nível de periculosidade. Então, o que aconteceu nessa ilha, né? Então, quando houve a separação, a formação dessa ilha do resto da costa, então houve um isolamento geográfico ali. E aí esse isolamento geográfico fez com que houvesse a interrupção do fluxo gênico. E aí isso gerou um processo de especiação e adaptação, né? Fazendo com que houvesse o surgimento de uma nova espécie de jararaca, que é a Bothrops insularis, né? Que Bothrops é o gênero das jararacas e insularis significa ilha, né? Jararaca da ilha, mais ou menos assim, a tradução do nome dela do latim. Mas aqui perto de nós também temos um outro exemplo que a gente pode citar, né, em relação a essa interrupção do fluxo gênico, que são as pererecas nordestinas. E isso aconteceu num curto período de tempo, né, relativo assim. Então, em mais ou menos uns 20 anos, né, houve o isolamento dessa população e aí, através de uma análise genética, viram que essas populações distintas, elas não conseguiam cruzar mais devido ao surgimento de uma barreira geográfica, né? Então, essas, essa barreira geográfica foi justamente o canal do Rio São Francisco, né? Então, o Rio São Francisco, o canal do Rio São Francisco dividiu essa população em duas populações diferentes. A população original de Pithecopus nordestina acabou originando uma outra população, que é a da Pithecopus gonzagai, e com o passar do tempo e das gerações, né, foi havendo esse isolamento do fluxo gênico. E aí, com o isolamento desse fluxo gênico, essas espécies elas não conseguem mais se reproduzir entre si e foram consideradas como espécies diferentes, né? E aí, a espécie que ocorre aqui do nosso lado, né, do Rio São Francisco, é chamada de Pithecopus gonzagai, e a que está do outro lado do rio, né, da barreira geográfica criada pelo canal, é chamada de Pithecopus nordestina. E aí, o outro processo de especiação é a especiação simpátrica. Nessa especiação, ela vai ocorrer sem que haja uma separação geográfica, né? Então, não precisa dessa separação geográfica. Essas populações, elas vão conviver no ambiente, mas vão ter preferência em relação à sua reprodução. Então, elas acabam escolhendo determinados grupos para se reproduzir e vão formando grupos dentro daquela população do tempo, né, com o passar dessas gerações, essa preferência pelo acasalamento com determinados grupos podem acabar gerando espécies diferentes. E aí um exemplo disso, né, é Kauai. Então, os grilos da ilha Kauai, mas isso foi uma preferência, vamos dizer assim, foi uma questão evolutiva, né, que uma mutação genética que prejuízo, de certa forma, para a espécie, né, uma vez que fez com que ela tivesse mais dificuldade de se reproduzir, mas que isso foi o que garantiu a sobrevivência da espécie naquela ilha. Então, lá nas Ilhas Kauai tem algumas moscas, nem todos os lugares têm, moscas que são parasitas de insetos. E aí, tinha alguns grilos que elas utilizavam para depositar os seus ovos, né, para as larvas nascerem dentro daqueles animais, igual o caso que eu mostrei também na aula passada. Então, o que aconteceu? Alguns desses grilos nasciam com a mutação, e aí essa mutação fazia com que as asas deles nascessem lisas. Então, eles não tinham essas serrilhas, que é o que, quando esses grilos ficam raspando, né, dão origem àquele som chato que a gente conhece. Então, esses grilos, eles não tinham essas serrilhas. E aí, eles eram grilos silenciosos. Essas moscas localizavam esses grilos através do som. Então, os que cantavam, elas localizavam, conseguiam encontrar, depositar seus ovos, se reproduzir. Ok, beleza. E aí, os que não cantavam, não conseguiam
as moscas não conseguiam se localizar. Isso fez com que esses grilos que cantassem, eles fossem extintos da ilha, né? Uma vez que aquela população ela foi cada vez mais diminuindo. E aí os indivíduos que tinham essa mutação conseguiam sobreviver melhor, conseguiam se reproduzir e gerar outros descendentes. E isso originou uma nova espécie de grilo, né, para essa ilha. Mas aquela espécie original, né, da população inicial, ela foi extinta. E isso aconteceu devido a uma mutação genética, né, no mesmo gene desses dois indivíduos. Então, a mutação que fazia com que os grilos tivessem as asas com serrilhas foi uma mutação semelhante, né, àquela que fez com que eles perdessem essa serrilha. E aí, o terceiro tipo de especiação é a especiação parapátrica, né, que nós vamos ter ali uma população ancestral. E aí, aquela população ela vai acabar utilizando nichos diferentes. Então, quando elas usam nichos diferentes, elas têm ali um isolamento reprodutivo, né? E aí eles passam a ocupar nichos que são adjacentes, a população permanece junta, só que eles utilizando diferentes substratos, por exemplo, né? E pode gerar assim um processo de especiação. E aí aquela espécie, aqueles indivíduos da população que foram para um outro nicho, eles acabam se tornando geneticamente isolados daquela população ancestral. E um exemplo disso, é difícil encontrar exemplo desse tipo de especiação com animais. Então, eu trouxe uma planta aqui, mas eu também trouxe um animal para falar. É uma gramínea, né, que ocorre, não lembro onde, mas o que aconteceu? Essas gramíneas, elas ocorriam em uma área que foi afetada pela mineração. E aí, as que ficavam no solo que não tinha contaminação, elas se reproduziam somente com aquelas que não tinham contaminação. E aí, os que ficaram, as que nasciam e se reproduziam sob os resíduos da mina, acabaram se tornando isolados, né, reprodutivamente falando, e interrompendo assim o fluxo gênico entre aquelas duas populações. Então, isso foi causado por um processo de adaptação àquela espécie para ela conseguir sobreviver àquele ambiente estressante e tóxico para ela. Né? Então, mas isso fez com que esse fluxo gênico que fosse diminuído, né, pela diferença em relação às épocas de floração, porque fez com que alterasse o mecanismo daquela planta. E aí esse isolamento reprodutivo temporal, né, já que elas floriam em períodos diferentes, e de nicho também ecológico, então fez com que aquelas duas populações elas parassem de se reproduzir entre si e conseguissem, né, e aí, a partir de então, gerar uma espécie irmã. E um outro exemplo que a gente pode citar é os tendilhões da Ilha Galápagos, que a gente também falou na primeira aula, né? Que todos são gerados do mesmo gênero, são todos do mesmo gênero, mas eles ocupam substratos diferentes, possuem alimentação diferente e hábitos diferentes. E isso vão gerando algumas barreiras reprodutivas em relação a esses organismos e gerando, assim, novos processos de especiação. Então, esses eventos de especiação e de diversificação do fluxo gênico, eles contribuem para o aumento da biodiversidade. Mas como nem tudo são flores, né, é necessário que a gente fale de mais um contexto, né, de mais um conceito, que é o processo de extinção. Então, o processo de extinção foi ignorado durante muito tempo, uma vez que as pessoas não acreditavam que a extinção pudesse acontecer, né? Já até acreditavam no criacionismo, que as espécies eram perfeitas porque Deus tinha feito assim, e uma coisa perfeita não pode se extinguir, né? Mas aí, um paleontólogo, né, que também é o pai da anatomia comparada, extremamente importante para quem quer estudar esse ramo, né, que é o Cuvier, ele acabou percebendo semelhanças entre dentições
mas ele viu que tinha algumas diferenças. E aí ele percebeu que se tratava de espécies diferentes. E se tratava de espécie diferente, então aquela espécie do qual ele estava analisando não existia mais, né? Tinha sido extinta por alguma forma. E aí isso fez com que ele observasse a descoberta de um mundo anterior ao nosso, né? Foi o que deu origem aos estudos da paleontologia, aos estudos em relação à extinção de espécies. Então, tudo isso ele descobriu através, né, da análise dos molares. E aí, através desse estudo, vários outros estudos foram desenvolvidos. E aí nós podemos citar vários estudos que foram desenvolvidos em extinção, porque esse processo acontece com espécies isoladas, mas também acontece com um grande número de espécies, que é o que a gente chama de extinção em massa. Alguém falar alguma coisa? Davidson? Oi? É que deu um toquezinho, como se tivesse saído e entrado. Eu caí, foi? Não, como foi? Não, eu ouvi um toquezinho como se eu tivesse saído. E Não, depois saiu entrar. não. A internet caiu. Ah, tá. Então tá bom. Então sigamos. Tudo- E aí entra esse outro termo, né? Que é a extinção em massa. Então, extinção em massa são o quê? São eventos que desencadeiam uma grande perda da biodiversidade e que causam o desaparecimento de pelo menos 75% da vida. E aí, esse processo é um processo extremamente raro e aconteceu apenas 5 vezes ao longo da história de vida da Terra. Né? Então, considerando a quantidade os milhões e milhões de anos que a Terra tem, isso ter acontecido só 5 vezes, isso faz com que ele seja considerado um processo extremamente raro. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas extinções agora para vocês e quais foram as espécies que conseguiram quais foram os grupos, melhor dizendo, espécie vai ser muito difícil falar, mas quais foram os grupos que foram extintos e os que se sobressaíram e conseguiram, né, permanecer vivos e sendo parte da biodiversidade viva da Terra. Então, essas extinções são chamadas de Big Fives, né, que são as extinções em massa que aconteceram na história de vida na Terra. E aconteceram 5 desses processos. Um no final do período Ordoviciano, né, que marca ali a divisão entre o Ordoviciano e o Siluriano. Um no Devoniano, no final do Devoniano. Um no final do Permiano. Um evento no final do Triássico. E a mais famosa de todas, que é no final do Cretácico, que foi aquela extinção que pôs fim à era dos dinossauros. E aí, atualmente, a gente está meio que vivendo o sexto processo de extinção, uma vez que vários desses grupos de espécies existentes estão entrando em declínio. Então, a primeira dessas extinções e mais que aconteceu entre o período Ordoviciano e Siluriano, mais ou menos há 440 milhões de anos atrás. Nesse processo de extinção, 85% da população de espécies foram extintas. Né? E as possíveis causas foram as movimentações dos continentes em direção ao Polo Sul, né? Que é para formar ali o início ali da deriva continental. E aí isso houve a formação de glaciares e os níveis do mar reduziu, né? Uma vez que parte dessa água foi congelada. Com essa redução dos níveis do mar e com a mudança de temperatura na água e também com os constantes processos vulcânicos que aconteciam, muitas espécies acabaram sendo extintas, né? Porque isso gerou uma grande mudança climática. E aí, nessa primeira grande extinção, né, essas espécies dessas 85% de espécies extintas, a maioria eram seres marinhos invertebrados, que eram aqueles moluscos, aqueles artrópodes gigantescos,
né, que viviam nos fundos oceânicos. Então, boa parte desses seres marinhos, eles foram extintos. E aí os sobreviventes, sempre que acontece um grande processo de extinção, sempre que acontece a extinção de uma espécie, tem uma espécie que acaba se sobressaindo, né, em relação àquela outra, né? E isso faz com que haja ali um aumento da diversidade, da variabilidade genética, com que aqueles sobreviventes eles consigam, né, prosperar. Então, os sobreviventes desse processo de extinção prosperaram, né? E alguns desses grupos que a gente pode citar são os peixes, né? Que aí foi o que deu origem à era dos peixes. Que aí nós tivemos dois grandes grupos, né? Os sarcopterídeos, que são os peixes de nadadeira lobada, e os actinopterídeos, que são os peixes de nadadeira raiada. E aí a segunda grande extinção aconteceu no final do período devoniano, né? Há cerca de 360 milhões de anos, onde 78% das espécies foram extintas e as causas ainda são muito discutidas, mas a principal suspeita dos cientistas é de que isso tenha sido causado pela diferença dos níveis de oxigênio na atmosfera terrestre, uma vez que houve ali a grande diversificação das plantas, né? Então, as plantas acabavam atingindo portes gigantescos, produzindo grandes níveis de oxigênio, né? E os níveis de gás carbônico foram diminuindo na atmosfera, e também os impactos de corpos celestes acabaram provocando diversas mudanças nesse ambiente e provocando a extinção da maioria das espécies. E aí, nesse período também, né, a maior parte dessas espécies que foram extintas eram espécies de invertebrados. E aí os vertebrados, eles começavam a sofrer também ao ambiente aquático e sair do ambiente terrestre. Então, aqui nós temos a origem dos primeiros anfíbios, né, e também dos primeiros répteis, mais ou menos nesse período. Então, os vertebrados estão conquistando definitivamente esse ambiente terrestre no período devoniano. E isso acontece também, né, por causa desses processos de extinções que aconteceram, fazendo com que eles tivessem um novo ambiente para explorar, né, e um novo nicho alimentar também para ser explorado. Houve mais uma dessas extinções, né, causada por mudanças climáticas, chuva ácida, alterações no nível do mar, né, as diferenças na atmosfera em relação a gás carbônico, do oxigênio, e também a formação da Pangeia. Então, essa deriva continental também causou a extinção de diversas espécies que viviam naquele ambiente, naquele período do tempo geológico. E aí, nesse do Permiano, é considerada a pior de todas as extinções, porque quase todas as formas de vida foram extintas, né? Cerca de 96% das espécies marinhas existentes naquele período foram extintos e 70% das espécies terrestres. E isso, calculando um total, é 96% das espécies de vida que existiam naquele período foram extintos, né, através dessa extinção em massa. E aí, ao final do Permiano, ocorre essa extinção, né? E ela acontece de uma forma muito rápida, porque acontecem várias mudanças, né? Que as mudanças que eu falei ali, elas acontecem de uma forma muito rápida e essas espécies, elas acabam não tendo tempo para conseguir se adaptar, para conseguir se reproduzir. E aí há um grande impacto na biota existente na Terra. E quando eu falo rápido, não é questão assim de ser 100 anos, não, 100 mil anos, né? É considerado rápido em relação ao tempo geológico, que considera milhões e milhões de anos. Então, os corais foram extremamente afetados, né? Passaram mais de 14 milhões de anos para conseguir se recuperar. As florestas foram praticamente exterminadas, né? E aí elas precisaram de mais ou menos 10 milhões de anos para conseguir se recompor.
E os répteis também foram extremamente afetados, e aí mas eles conseguiriam se recuperar de uma forma mais rápida, né? Até porque a era seguinte, né, a Triássica, foi a era de ascensão dos répteis, dos grandes répteis, como por exemplo, e também o surgimento dos dinossauros. E aí nós temos aqui a ocupação de muitos nichos no Triássico, né, por esses répteis que foram conseguindo se diversificar, né, o que a gente chama hoje de era reptiliana, que é a era Triássica. E aí, no final do Triássico, ocorre novamente mais um processo de extinção que dizima 80% daquelas espécies existentes. Então, todos aqueles grandes crocodilos, grandes répteis marinhos e também alguns pterossauros que estavam ali começando a se diversificar, acabam sendo extintos. E aí, uns exemplos desses animais que foram extintos por exemplo, os plesiosauros, né, tentando lembrar aqui o nome dos outros, os mesossauros, né, grandes crocodilos, como por exemplo o Brasilisucus, né, que é o maior crocodilo que já existiu, né, foram extintos nesse processo. E aí os pequenos dinossauros começaram a se diversificar, uma vez que os seus predadores foram extintos, e começaram assim o seu reinado, né, o reinado dos dinos. E aí eles passaram um período considerável nesse reinado, né? Que do Triássico teve também o Jurássico e aí o Cretáceo, e eles viveram muito bem nesse período. Só que a partir do período Cretáceo, eles já estavam vivendo um declínio por causa da disponibilidade em relação ao ambiente, alimentação, entre outras coisas. E aí ocorre no final do Triássico, no final do Cretáceo, né? E início do Paleógeno, a extinção KPG, que é a mais famosa de todas, que é aquela extinção que pôs fim aos dinossauros, né? E essa extinção ela ocorreu mais ou menos 66 milhões de anos atrás. E aí, nessa extinção, né, ela foi causada principalmente por causa da deriva continental, dos impactos de corpos celestes que atingiram a Terra, né? E isso fez com que houvesse o fim do reinado dos dinossauros, que durou 180 milhões de anos. Então, eu gosto sempre de trazer essa imagem aqui para criticar a teoria da Terra plana, né? Uma vez que se as pessoas acreditam que a Terra é plana e os dinossauros foram extintos, principalmente por causa da queda de um corpo celeste, né? Então, o que pode ter acontecido é que quando esse corpo celeste caiu, o prato, que é a Terra, deu uma girada assim e os dinossauros voaram todos pela borda, né? Mas a verdade é que não foi bem isso que aconteceu, né? E a gente tem algumas provas do quão impactante foi a queda desse asteroide na Península de Yucatán, no México, né? Porque ela atingiu, o local que ela atingiu também um raio considerável em relação à distância. E aí, nesse processo, estava havendo ali também a deriva continental, estava havendo ali a separação dos continentes. E aí, com a queda desse asteroide, o céu ficou extremamente enegrecido, né, com detritos tóxicos para a respiração de diversos animais, de plantas também. As plantas ficaram cobertas de fuligem. A poeira do solo, ela também foi levantada, e isso passou muito tempo, né, com esse céu enegrecido, e as formas de vida viveram praticamente 1 milhão de anos, né, de agonia. Como consequência disso, nós tivemos a morte de diversos grupos de plantas, né, e a quebra da cadeia alimentar, porque as plantas, né, em relação aos ambientes terrestres, da cadeia alimentar, e as plantas aquáticas, elas também foram afetadas. Então, houve, assim, a quebra dessa cadeia alimentar e o declínio de diversas classes de organismos. E isso também, todas essas mudanças ambientais, provocou um grande e longo inverno, né?
que fez com que muitas dessas espécies que estavam adaptadas ao clima mais quente, né, não conseguissem se adaptar àquela condição ambiental que foi imposta. E aí, nisso, nós tivemos a extinção não só dos dinossauros, porque os dinossauros foram totalmente extintos, pterossauros também, mas outros grupos, eles sofreram grandes perdas, como, por exemplo, as aves. 90% das aves foram extintas, 90% dos mamíferos, apenas os mamíferos menores, né, que conseguiram sobreviver. 15% dos anfíbios, né, os anfíbios estavam até que bem, né, até aí. E 40% desses insetos, que ainda eram também alguns insetos com um corpo mais avantajado. E aí, no Cenozoico, nós temos novamente a diversificação dessas formas de vida, né? Que a grande diversificação dos mamíferos é considerada como a era dos mamíferos, a era Cenozoica, e aí nós temos o surgimento das espécies atuais. Né? Então, as espécies antes desse período, que foram extintas, são chamadas de espécies pré-históricas. E aí, a partir dessa era Cenozoica, as espécies que são contemporâneas, vamos dizer assim, são consideradas como espécies atuais. Mas, né, atualmente, nós estamos vivendo, né, um processo novo de extinção. Desde que o Homo sapiens, né, desde que o gênero Homo surgiu na história de vida na Terra, ele tem provocado muitos impactos, muitas mudanças em relação ao ambiente, em relação à composição do ambiente, à biota e as algumas diferenças, algumas mudanças bióticas e também abióticas, né? E algumas espécies, alguns grupos específicos são diretamente afetados, como, por exemplo, as espécies de mamíferos, né, também, que acabaram sofrendo processo de extinção por causa, em decorrência, né, da convivência com a espécie humana, vamos dizer assim. Então, de todas as causas em relação à extinção da megafauna, a principal causa para essa extinção ter acontecido foi justamente a caça predatória, né, que pôs fim às preguiças gigantes, né, aos cavalos gigantes, os tatus gigantes e outros organismos, como por exemplo o tigre de dente sabre, entre outros. Todos aqueles bichos lá que você vê na era do gelo, né, que já foram extintos, eles foram extintos por causa das ações humanas, que impactaram diretamente a vida desses organismos. E aí, além da extinção da megafauna, nós temos também um grande declínio dos anfíbios e de insetos, né, que está também acontecendo até por causa das mudanças climáticas e também das alterações antrópicas no ambiente. Né, porque, para vocês verem, quando eu mostrei ali, numa das piores extinções que teve, os anfíbios só sofreram um declínio de 15% em relação à sua população global. Mas, atualmente, esses animais eles já estão em declínio em mais ou menos 20% do número de espécies global. Né? E isso acontece principalmente por causa da propagação de um fungo altamente letal para os anfíbios, né? Que é o fungo Quitidiobra, não vou conseguir falar o nome, mas que é o fungo BD, né? Então, algumas populações foram dizimadas por causa desse fungo, e também algumas mudanças, como, por exemplo, desmatamento, queimadas, né, poluição química em determinados ambientes, provocam o declínio desses organismos. E os insetos também são diretamente afetados, né, em relação a esse declínio. E aí, essa imagem é uma imagem que eu gosto muito de trazer sempre que eu falo sobre esse tema. Porque nesse local aí, que se eu não me engano é no Chile, uma área em que tinha uma espécie endêmica dessa região. E aí essa espécie ela foi extinta pelo fungo BD e também por ações antrópicas, né, pelas mudanças ambientais provocadas pelo ser humano naquele ambiente. E aí essas pressões acabaram fazendo com que a população fosse drasticamente reduzida até que foi extinta. E aí essa foto é uma simbologia muito foda, porque essa aí é
um dos representantes dessa espécie que ficou preservado graças às coleções zoológicas, né, que é o tema da nossa próxima aula, no ambiente de origem dela, mas atualmente não existe nenhum outro indivíduo vivo naquela espécie. E aí eu tinha esquecido, mas tinha uma charge que eu tinha separado para colocar aqui, mas eu não coloquei, vi agora. Mas é mais ou menos assim uma linha do tempo, né? Falando 5 eventos de extinção, e aí no presente uma menininha correndo desesperada, né? Porque, tipo, todos esses processos de extinção que eu falei aqui para vocês, eles aconteceram em um longo período de tempo, não foi nada do dia para a noite, como é esses processos de extinção que está acontecendo agora. Então, o surgimento do Homo sapiens, se a gente considerar o tempo geológico como um calendário anual, então o surgimento do Homo sapiens é tipo dia 31 de dezembro, é o finalzinho da história de vida na Terra. E isso é um período muito curto, uma vez que todos os demais dias já foram vividos. E aí, nesse curto período de tempo, houve um causado justamente por essas ações antrópicas, né, em relação aos ambientes. E aí esse declínio ele tem sido muito preocupante porque ele acaba afetando diretamente as modificações genéticas, né, o fluxo gênico e impactando assim a biodiversidade. E aí, para fechar, né, a nossa aula, as coisas acontecem, né? Se o ser humano não estivesse aqui, por exemplo, então essas espécies elas conseguiriam se recompor como aconteceu com todos os demais processos de extinção. Então, essa questão do surgimento evolutivos, eles acontecem assim naturalmente, né? Deixa acontecer naturalmente. Acontecem de uma forma aleatória. Essas mutações, as novas combinações e todos esses eventos que foram mencionados são eventos que são aleatórios, mas que eles têm uma finalidade, né? Eles acabam produzindo variabilidade gênica e isso é associado a algumas circunstâncias ambientais que aquelas espécies elas estão condicionadas. Isso faz com que essa variabilidade genética ela selecione ou não a permanência de algumas características que possam fazer com que aquele animal ele se torne mais apto ao ambiente ou não, né? Porque essas características, como essas mudanças são aleatórias, podem também causar a não adaptação e o fim daquela espécie. Pode gerar um processo de especiação, mas também pode gerar um processo de uma extinção. Então, essas características, de uma forma geral, essas características genéticas são selecionadas, né? Com o passar do tempo e das sucessões dessas gerações podem gerar novas espécies, né? Uma vez que essas espécies elas podem divergir e aí quando elas divergem formam novas espécies e criam novos ramos na árvore da vida. E isso proporciona um aumento da biodiversidade. E aí um exemplo, né, uma imagenzinha mostrando a árvore da vida para vocês, né? Tem várias formas de reconstrução. Mas, basicamente, o que eu queria trazer na nossa aula sobre evolução molecular, especiação, extinção e recuperação de espécie é mais ou menos isso. E é isso. Obrigada.